abraço para você que nos vê aqui no Bom da Notícia. Nós vamos conversar hoje com Faysal Khalil. Faysal Khalil foi vereador em Cuiabá e se elegeu nas últimas eleições a deputado estadual pelo PV. Fez 20.509 votos. Uma eleição realmente das mais renhidas aqui no nosso estado, das mais disputadas. Deputado, muito obrigado pela vinda. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos os amigos aqui do site O Bom da Notícia. Para mim é uma satisfação estar para falar um pouco mais da nossa campanha e dos nossos trabalhos aí futuramente. Perfeito. Uma curiosidade que não é só minha, né? É de quem conhece a política aqui em Cuiabá. O senhor foi vereador, bem votado, teve um mandato que lhe consagrou na Câmara. Por que o senhor não foi candidato à reeleição? Na época da reeleição, lá atrás, né? Em 2016. Primeiro, Edivaldo, eu não fui candidato porque eu achei que o que eu pude fazer enquanto vereador foi feito. Hoje eu posso falar de uma forma bem objetiva que eu sou o maior autor de lei aqui de Cuiabá. E uma segunda questão também, eu fiquei um pouco desmotivado. Você pode ter o emprego que for, ganhar um bom salário, mas se você não tiver motivação para continuar, de nada adianta. Às vezes eu me sentia inútil lá na Câmara Municipal de Cuiabá, porque todo aquele trabalho que você fazia, por mais profícuo que seja, você não via uma execução e um prosseguimento por parte da Prefeitura de Cuiabá, do Poder Executivo. Então foi um dos motivos que me desmotivou muito e eu percebi também que o sistema é muito rígido e eu sozinho não iria conseguir fazer a mudança que eu esperava fazer. O prefeito na época era o antagonismo do prefeito ou o modus operandi realmente da Câmara? Não, os dois até, né? A Câmara, infelizmente, tinha um modus operandi e a Prefeitura também, ela, de certa forma, não dava prosseguimento. Eu posso citar vários exemplos aqui, várias leis nossas, que até hoje não estão em execução. Algumas, como a lei da PPP, da Parceria Pública-Privada dos Pontos e Abrigos de Ônibus, que está sendo executada hoje pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Na época, o prefeito Mauro Mendes, por exemplo, não deu aplicação a uma lei que multa o cidadão que joga lixo nas ruas. É um exemplo. Ou as regras mais rígidas nas casas noturnas, com aquele advento da Boate Kiss, que matou 242 jovens. Então, a gente tem um trabalho em cima disso, tem uma lei promulgada e sancionada aqui no município, mas que não é executada, está em desuso. E muita gente não lhe conhece, não conhece o seu trabalho. O senhor falou que foi um campeão em emendas e em projetos. Certo. Nós podemos elencar alguns aqui. O senhor falou da PPP. Tem mais algum? Tem uma lei também que... De relevância, que seja realmente de relevância. Importante, que eu até vi esses dias, conversei com um cadeirante e ele me falou assim, realmente melhorou bastante no quesito acessibilidade para quem tem alguma deficiência, alguma física, para subir nos ônibus. A lei que multa a empresa que colocar um veículo em circulação em R$5.000 e tira o veículo fora de circulação em caso de reincidência, é uma lei nossa, de nossa autoria, que coloca aquela plataforma elevatória de embarque dos cadeirantes estragada. Então, aquela empresa que colocar aquele veículo, essa plataforma estragada, ela é multada em R$5.000. Tá, nós chamamos isso de elevadores, né? O ser comum chama de elevador, né? Então, esses elevadores nos ônibus. Está sendo cumprido? O senhor sente agora, fora da Câmara, no visual, na fiscalização, que a lei está sendo cumprida? Durante a campanha, eu estava no bairro Renascer e passei pelo ônibus que estava parado e o motorista fora do ônibus embarcando um deficiente físico. E conversando com os que eu encontravam durante a campanha também, eles me falaram que o serviço, nesse aspecto, melhorou muito. Parece que teve uma empresa aqui em Cuiabá que levou 5 multas. Só um? Não, uma empresa que nós tivemos notícia. Numa fiscalização, ela levou 5 multas, que é de 5 ônibus que estavam com aquela plataforma elevatória estragada. Perfeito. Para mim, é uma honra, é uma satisfação enquanto representante do povo. Eu tenho dito em algumas ocasiões, atendendo também
companheiros, amigos, né, como o senhor atendeu, de cadeirante, de portador de alguma deficiência, né, que esse cidadão que me abordou, ele falou, Edivaldo, estão fazendo uma festa para os 300 anos de Cuiabá. Em sétima campanha, ele pedindo para mim, acessibilidade nos 300 metros da Prefeitura de Cuiabá. Coloque um compasso e faça um círculo nos 300 metros de acessibilidade no centro de Cuiabá, que a gente vai ver a necessidade realmente que temos aqui. O senhor chegou o senhor foi mais para os ônibus, né, que realmente o cidadão comum é maltratado se não tiver o elevador. Se não tivesse a rampa, ele é maltratado. Dificulta para o motorista, dificulta para todo mundo. Mas essa acessibilidade central, o senhor chegou a tocar na sua lei? Não, não. É só destinada aos ônibus. No caso de ser num raio de 300 metros aí da prefeitura, é mais um plano diretor. E o que me parece, que eu tenho visto bastante, é que nas calçadas, todos os lojistas ali do entorno têm recebido notificações para estar fazendo as adaptações. E não só dali, em toda Cuiabá. Isso é um trabalho que vem sendo executado aí por 5 anos atrás para cá, mais ou menos. Então tá, quer dizer, mas o que te levou a novamente tomar essa vacina política, né? Para ser candidato. Mas eu não diria nem que é uma vacina é um antídoto e tal, não é isso o caso, né? O que te levou a tomar desse comprimido da política novamente para embarcar e encarar uma campanha de deputado? Os amigos, a família, aquelas pessoas que têm boa índole e que gostariam de me ver como deputado estadual. A quem não se lembra, eu fui candidato em 2010. Foi uma candidatura para se aprender e, graças a Deus, aprendemos muito de lá para cá. E aquelas pessoas que me ajudaram de forma voluntária em 2010, todas elas esperavam que eu fosse candidato novamente e, para elas, aquela derrota, aquele grito na garganta estava entalado até hoje. Então, elas me impulsionaram muito, elas são a minha razão de estar retornando para a política. Esta foi uma campanha atípica, né? A primeira campanha com fundo partidário, a primeira campanha com limite de gastos. E eu observei, embora passando, que o senhor teve votos, não só aqui, o senhor teve muito voto em Tangará. Qual é a tua ligação com o Tangará? O senhor foi muito bem votado em Tangará. Tive 274 votos em Tangará. Pois é, mas pelo colégio eleitoral, uma distância de quase 250 quilômetros. Eu queria saber o porquê dessa votação em Tangará. O senhor trabalhou em Tangará? Amigos, trabalhei em Tangará. Lá nós fizemos uma dobrada com o Rogério Silva, que era vereador e candidato a deputado federal. Inclusive, amanhã, 6 horas da manhã, eu estou indo para Tangará. Vai ter, inclusive, à tarde, uma audiência pública. Enfim, eu tenho amigos lá em Tangará e eles que fizeram a minha campanha. Qual foi o seu forte? Onde foi seu forte? O senhor Cuiabá, teve né? Mais de 20 mil votos, né? Cuiabá tivemos 10.420 votos. Claro, depois em Várzea Grande. O Rosário Oeste me surpreendeu bastante, tivemos 730. Votação astronômica. Sim, perto daquelas pessoas que vinham trabalhando 4 anos na cidade para ser candidato a deputado, e a gente que começou um projeto em março deste ano, foi bastante bom. E eu tive uma votação muito boa em São José do Xingu. São José do Xingu nós tivemos lá amigos como o ex-vereador Edmazão, o ex-prefeito Betão, né, o presidente do Partido Verde, Lindomar, o Rubim da prefeitura e o vereador Galo. Então essas 5 pessoas, né, que fizeram a nossa campanha, eu tive 360 votos em São José do Xingu. Para somar mais 10 mil votos, né? Não, no sim, interior. Outro lugar que eu fiquei bastante, claro, primeiro satisfeito, mas o que me surpreendeu bastante foi Sapezal. Tive 260 votos em Sapezal e foram de amigos que estudaram agronomia aqui em Cuiabá, que viviam lá dentro de casa, que me conhecem e que retornaram para as suas cidades e de lá fizeram a nossa campanha de forma voluntária e nos trouxeram 260 votos. Deputado eleito faz tal. Você vai para lá, né, com
com muita virilidade, vamos assim dizer, com gana de fazer um bom trabalho. É evidente que você deve estar com um elenco de propostas, de projetos e propostas, né? Quais são os projetos e a viabilidade desses projetos na Assembleia Legislativa? Sabemos que é muito difícil. Você pode até aprovar, depois vem a sanção, execução, e isso é que te frustrou aqui na prefeitura. Você não corre o risco ou não tem o temor de passar pelo mesmo dissabor que passou como vereador? Claro que nós temos esse risco. E uma das primeiras propostas nossas, que eu não concordo, é deputado gastando dinheiro público com briga de galo, corrida de cavalo, festival de pesca, festa de peão, enfim. Enquanto se gasta, e não é pouco, é bastante dinheiro com festa, a gente vê os nossos cidadãos padecerem em hospitais por falta de assistência médica hospitalar. Então, um dos primeiros projetos de Faisal, enquanto deputado estadual, vai ser que todas as emendas parlamentares positivas sejam encaminhadas somente para duas pastas. Saúde, em primeiro lugar, e educação, em segundo lugar. Quando eu falo primeiro e segundo lugar, que você pode ter o melhor colégio possível. Se você não tiver aluno que tenha saúde para estar frequentando, de nada adianta. Então, por isso que eu falo, saúde sempre em primeiro lugar. E hoje, Mato Grosso, pelo que eu percorri, Sorriso, 7 meses com atraso no repasse. Barra do Bugres, hospital de lá, 3 greves esse ano. Nossa própria Santa Casa, aqui de Cuiabá, tivemos greve esse ano. Agora, acho que de pouco tempo atrás, mais uma greve. Hospital Amparo, lá de Rosário Oeste. Os funcionários mais de 3 meses sem receber. Então, para mim, isso aí é muita falta de respeito com todo cidadão. Você tem um administrador, você tem parlamentares que são representantes do povo e, infelizmente, essas pessoas não respeitam, né, o próprio direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Então, em primeiro lugar, saúde. Eu quero fazer esse projeto para que cesse o gasto de dinheiro público com festa. Festa você curte aí durante um final de semana, aí depois, quando você precisar de um hospital, como é que fica? Mas os deputados do interior, na base, né, a solicitação, a exigência até, é do eleitor da base ou do prefeito da base, né, daquela região. O senhor acha que eles concordam nisso, esses que vêm do interior? Se falar assim, porque hoje nós temos emendas parlamentares, parece que tem que destinar 6% para a cultura, 6% para o esporte, necessariamente para o esporte. A cultura, o que você entende por cultura? Um festival de pesca é uma cultura, corrida de cavalo é cultura, eles mandam dinheiro. Então não, está previsto na lei que nós temos que destinar isso aqui para algum lugar e acaba mandando. Então se você perguntar para um prefeito, você quer que invista esse dinheiro num festival, num carnaval, ou você quer que invista em saúde? Ou na reforma de uma escola ou coisa semelhante, né? Claro que ele vai optar pela saúde e educação, com certeza. Porque aí você citou festival de pesca, que engloba, eles tomam dos dois lados, né? Tomam do esporte e da cultura, né? Esses festivais, de uma maneira geral, eles tomam dos dois lados. Agora a gente tem alguma coisa que faz parte do calendário. É a cavalhada de Poconé, é a dança do Congo lá em Vila Bela, né? Dança dos Mascarados em Cáceres, e outras coisas que nós tivemos aqui, uma miscigenação grande, migração de sulistas e nortistas. Nós temos festa gaúcha, festas do sul e festas do norte. Isso também fica barrado. Fica barrado. Pode fazer parte de calendário, mas isso para executar não precisa vir dinheiro do parlamento, de emenda parlamentar. Pode ser feito pela iniciativa privada também, né, de empresas privadas que queiram patrocinar o evento, né, ou se a prefeitura quiser e tem dinheiro sobrando para fazer isso aí, é a prefeitura que banque. Agora, não vir dinheiro do Estado, porque está previsto em lei que tem que mandar o dinheiro para a cultura, daí isso aí é transferido para fazer festa. Então, uma proposta do Faisal, deputado, assim que se assentar na Assembleia, é o corte das emendas impositivas
para festas ou similares. Exatamente. Que essas emendas impositivas não deixem de existir, mas que sejam carreadas para educação e saúde. Exclusivamente para saúde e educação. Sim. Então, um ponto. E os demais? Nós temos também é claro que isso vai ficar mais a cargo do governo estadual, criar um voucher educacional, que seria aqueles estudantes em escola pública, por um longo período, o ideal era que se fizesse também escolas em período integral. Você deve ter ouvido muita gente falar sobre escola, mas às vezes essa escola em tempo integral é muito cansativo para o aluno. Ficar um dia inteiro, né, na escola, às vezes ele não consegue absorver de forma adequada os ensinamentos que têm que ser transferidos para ele. Então, o voucher seria aulas ou artes marciais, de canto, informática, aulas de línguas, né, fora da escola, pagas pelo Estado. Isso aí já foi usado na França em 1916. Então, o voucher educacional ele vai ser algo que vai vir muito forte. Sim, mas esse voucher ele seria bonificado na própria escola ou na rede particular? A rede particular. Na rede particular, para que o aluno deixasse o ambiente escolar também, para não ficar saturado, que essa é a sua... Isso, fazer uma aula extra curricular em um outro lugar, ou pode ser feito também na escola. Uma capoeira, por exemplo. Então, esse voucher, quem vai bancar, vai ser bancado pelo Estado aos alunos matriculados. Então, basicamente, isso aí estão se utilizando muito nos países de primeiro mundo. É uma extensão... Nós tivemos, não digo que será semelhante, mas nós tivemos alguma coisa no tempo do Wilson, que foi a abertura de mão do ISSQN, uma parte do ISSQN, com as faculdades de Cuiabá, universidades e faculdades de Cuiabá, para que o aluno que não tivesse condições de pagar pudesse cursar uma faculdade. Nós temos aí alguns dentistas, médicos, advogados que se formaram dessa forma. Essa lei caiu, foi derrubada. Nós temos também aqueles... O Wilson fazia isso, não sei se você lembra do curso pré-vestibular também. Pré-vestibular. Então eles pegavam os centros comunitários naquelas regiões mais afastadas da capital e faziam aulas preparatórias. E pode ser feito isso agora também em nível de Estado? Através do voucher educacional, sim. Através do voucher. Por exemplo, se o aluno recebe um voucher desse, né? Ele quer fazer inglês. Daí, se tiver os institutos de língua inglesa cadastrados... Vai ter que ser conveniado ou será pago? Exatamente, conveniado junto ao Estado. Né? É claro que a forma de pagamento não vai ser feito como na rede particular, que você paga, você faz, passou o mês, você paga. Né? Então, combinar junto com o Estado e o Estado vai fazer o pagamento. Tem que ver isso aí, também é regulamentado através de decreto executivo, junto ao governo estadual. Mas fazendo a lei permitindo que isso, claro que isso aí vai ter um gasto orçamentário. E todo projeto de lei que prevê um gasto orçamentário, ela tem Do Executivo. Então, o que a gente pode fazer... Mas só tem que fazer a cabeça do governador para que ele mande para a Assembleia. Um anteprojeto. Encaminhado, assim como já fizemos na Câmara também, nós tivemos um anteprojeto de transparência que foi aplicado aqui no município de Cuiabá, nós tivemos também um anteprojeto para doadores de medula óssea, para serem isentos do pagamentos da taxa de inscrição nos concursos municipais. Aqui é um anteprojeto do Faisal, que o Mauro Mendes, esse aqui é um bom projeto. O da transparência? Também, transparência e de isenção de taxa de concurso municipal para quem é doador de medula óssea e doador de sangue regular. É um reconhecimento. Então, outro ponto que nós estamos ainda, enquanto deputado estadual, que nós estamos ainda em fase de estudo, criar um aplicativo chamado Bom Servidor. Reclame-se, hoje em dia, em qualquer lugar que você entra, na Câmara Municipal, os funcionários, primeira coisa que vem falar é de PCCS e pedir aumento de emprego. Né? O ideal é que os funcionários efetivos eles fossem bem remunerados e também prestassem um ótimo serviço. A gente precisa avaliar o serviço prestado por cada. Então, nós estamos ainda em fase de estudo para criar um aplicativo Bom Servidor, para que aquela pessoa que tomador de serviço perante o Estado, ela possa avaliar aquele funcionário que lhe atendeu. Interessante isso, porque na rede privada... Tem muito. Tem muito. Tem sofrível, ruim,
bom e ótimo. Né? Seria ali, né? É onde se afere realmente muito na rede particular, ela cresce em função desse dispositivo de aferição do e você cliente. vê onde é que está o problema. Opa, se eu tenho farmácia, eu tenho empresa particular, eu vou saber, então... Eu vejo isso na Drogasil, na Unimed, né, que você avalia o seu tratamento, o tratamento que recebe. Exatamente. O respeito. E por que não fazem isso também na rede pública? É porque muitos sabem pedir aumento, mas nós temos também que ter uma retribuição. A gente precisa também que as pessoas produzam para que o Estado possa crescer. Isso aí seria um mecanismo para estar fazendo isso aí. O grande problema que eu vejo hoje no funcionalismo é tal da estabilidade. A pessoa, ela estuda, na hora que passa, ela se joga para trás, fala assim, opa, já está hoje a tangente e se acalma. Buscar o serviço público é pela estabilidade, realmente. Né? Exatamente. Às vezes não é nem por vocação, é por estabilidade. É onde a gente encontra, não diria maus tratos, mas a falta de conhecimento daquele que está fazendo. Sim, então a pessoa parece, não, agora eu sou estável no serviço, ela acaba por ficar relapsa. Tá, então vamos aqui agora, o que o senhor vai encontrar pela frente lá? Mauro Mendes tem anunciado nesse período de transição que quer cortar gastos, que quer não sei o quê, papapá. Se ouve muito sobre a taxação do agronegócio. Taxa ou não taxa o agronegócio? Como é que o senhor vai se posicionar? Se posicionar, é verdade. Eu não sei ainda o que seria a taxação do agronegócio ou como o senador Jaime, que vem pregando essa pauta, vai querer fazer. O meu medo é que toda a taxação ela seja repassada para o consumidor. Então, o que nós temos? Eu tenho receio de, vamos taxar o agronegócio, mas o valor da mercadoria nos supermercados, etc. e tal, fique mais caro por causa dessa... O consumidor vai pagar uma tributação, né? Exatamente, porque isso é repassado para o consumidor, com certeza. Agora, o que nós temos que ter, na verdade, eu acho que é mais uma fiscalização. Nós temos esqueci o nome da lei aqui, que toda a exportação... A Lei Candir. Lei Candir, boa. Nós estamos de pires na mão, mais uma vez, com o FEX, para poder fechar a conta do Estado. Exatamente. Então, o que tem de conhecimento, que eu quando o Jaime Campos fez essa propositura, eu já procurei saber aquelas pessoas que me apoiaram, né, e que fazem parte do agronegócio, saber ficar a par de qual a situação. O que falaram para mim? Não, Faisal, o que acontece muito é que tem vários produtores que eles simulam exportação para não pagar. Mas esse não é produtor, né? Esse é o pastel, né? Uma pasta com papel. Então esse simula até para ganhar o ICMS, criar crédito de ICMS. Ele não é produtor. O produtor está lá realmente correndo o risco de seca, de chuva, de uma série de coisas. O produtor realmente esse aí sofre mais, dificilmente ele tem condição de bular. O pastel tem, que é a pasta com papel. Entendi. Não é verdade? Então, agora o problema é mais um problema de fiscalização, porque nós temos o FETAB. Né? O FETAB já prevê 70% para as estradas, 30% para a habitação, e prevê já uma taxação em cima do agronegócio. Né? Agora, de que forma que vai ser feita essa taxação? É isso que nós temos que ver ainda. Então, não tem um posicionamento firmado ainda com relação sobre a taxação ou não do agro. Né? Não tem posicionamento ainda 100%. Uhum. E qual seria, né, essas medidas que visam cortes de despesa? Porque tudo tem que ser aprovado. O governador não é a bel prazer que ele vai chegar e meter a caneta a partir do dia 1º de janeiro, botar a caneta que vai ficar um mês, outra dicotomia que nós temos no Brasil, né? Ele vai ficar um mês administrando, governando com essa Assembleia que está aí. Os senhores só acenderão a condição de deputado dia 1º de fevereiro. Exato. Não é a bel prazer que ele vai chegar e canetar, está tudo certo, não sei o quê, ele não vai governar por decreto, que nem tem jeito de governar por decreto. Qual é a sua posição nesses cortes? Porque nós temos coisas absurdas realmente no Estado, né, que merecem uma atenção especial.
Mas qual é a sua, O Pivetta, esses leitura? dias, ele falou de cortar 50% dos cargos comissionados. Né? Eu tenho um posicionamento, inclusive, vindo de campanha, e que eu bati muito duro, é que o governo do Estado, ano passado mesmo, gastou 70 milhões com propaganda. Então, eu pergunto para você, Dilma, para que gastar tanto em propaganda? Será que isso é razoável? Será que isso aí é proporcional? Outra coisa, o poder público ele não tem concorrência. Então, se gasta-se com propaganda para fazer propaganda do que se ele não tem concorrente. Um Correio, por exemplo, a Petrobras, né? O Correio ele tem um monopólio, só ele que faz o SEDEX, só ele que emite cartas. Por que faz propaganda com o Correio? Isso para mim, é uma farra do dinheiro público, é um gasto desnecessário do dinheiro nosso, do contribuinte, que vai para o ralo, que vai para lugar nenhum e que não traz benefício nenhum para a população. Eu acho, vamos cortar na raiz gasto com propaganda. Podemos diminuir, que se pague um valor razoável, entendeu? E que as propagandas elas tenham um cunho mais educacional. Quando eu era vereador no município de Cuiabá, eu travei uma batalha também. Por isso que as pessoas às vezes não gostam muito de mim, porque eu sempre tive uma atuação independente. Eu fiz um projeto de lei para que os gastos, né, da LOA elas ficassem limitadas a 0,02%. Cerca de 4 milhões por ano, certo? E, claro, o projeto não passou, mas se você começar a destrinchar, verificar com o que o poder público gasta, você vai verificar que tem grandes emissores de televisão. Mas aí no orçamento do Estado, estou vendo aí, seria realmente pouco. Entendeu? Que apesar do corte, 0,2 que o senhor coloca aí... Eu botei gastos do município de Cuiabá na época, né, com publicidade. Propaganda, com publicidade. Pois mais ou menos assim, né? Porque nós temos hoje, veja quantos canais de televisão nós temos, como sites nós temos, quantas Mas é obrigado a pagar todo mundo? No Estado, né, quantos jornais no Estado a gente tem, e que seria realmente de 400 a 500 de 400 a 500 mil reais aí, né, 0,2 e tal, um orçamento de 20 milhões. Né? 0,02 400 milhões, é 2 bilhões de orçamento do município. Então entendeu? Acho que seria até certo ponto difícil. Agora, mas o município de Cuiabá gastar 16 milhões com propaganda... Tem o que é exagerado, né? Exatamente. Na minha época, gastava 16 milhões com propaganda e 7 milhões com reforma de colégio. Então, eu votava contra a LOA por causa disso, era uma inversão de valores. Agora, você pega a Assembleia Legislativa, né, atualmente gasta 30 milhões com propaganda. Para quê? Será que tem uma contraprestação? É uma maneira que eu acho, eu escuto rádio aí que recebe, que não fala uma vez da Assembleia. Não, aí não é justo. No mês todo, não é justo. Isso é uma prestação de serviço. Se você não prestar serviço, não vai receber, não há contrapartida. Mas não é isso que acontece. Agora, uma outra coisa difícil... O governo do Estado, 70 milhões. Então, isso aí para mim é um ponto assim nodal. Quer cortar gasto, tem que começar com as coisas supérfluas. Mas uma outra dificuldade que eu vejo, uma outra discussão, do 10º dos poderes e VI na Assembleia. Então, os novos estão, não sei o quê, tem que cortar o do 10º, tem que acabar, extinguir a VI. O senhor já passou, você está vacinado na Câmara. Sim, eu não sei como é que do 10º dos poderes. Eu não sei como é que está a previsão do Poder Judiciário, por exemplo. Então, eu não estou lá na frente da administração para saber. Então, eu posso falar pela Assembleia também, não assumimos ainda para falar se é muito ou pouco. O que a gente vê de fora, eu acho que é muito. São remuneratórias 65 mil reais. Não sei se a gente vai conseguir gastar isso aqui por mês. Eu sei que uma viagem que você faz, né, de um dia aí com gasolina e com mais um assessor junto com você gasta R$1.000. Uma viagem para Sorriso e voltar... Mas, deputado, isso foi tão discutido na época. Foi muito discutido. E foi provado matematicamente que deveria ser. Teve deputado que queria até a maior.
né, que deveria ser esse montante aí, sem prestação de contas. Mas é isso que eu não posso falar, né, Edivaldo, se é pouco ou é muito, porque eu não tive lá para saber. Então você vai apalpar. Primeiro eu tenho que saber. Com Né? carinho. Para mim, eu acho que 65 é muito. Uhum. E o 12º? Não, o 12º, eu acho... O que nós tínhamos que ter, por exemplo, na Assembleia, até que eu já fiz um começo de estudo e protocolei, inclusive hoje, lá um pedido de viabilidade técnica, jurídica, por exemplo, 12º, certo? Cumpre-se o 12º e lá no final sobra. Na Assembleia parece que uma vez sobrou, compraram ambulância e tal. Né, acho que quantas ambulâncias foram? 200? 140 ambulâncias, uma coisa 140 assim. Uma para cada município. Então, a minha ideia era criar um fundo parlamentar de amparo à educação estadual. Né? Se alguém, por exemplo, eu, tem vários privilégios lá dentro, se eu quiser renunciar, esse dinheiro vai para esse fundo. E depois, com projetos nas escolas, só em Cuiabá, nós temos 93 escolas municipais. Então, esse fundo, ele encaminharia, mediante projeto, esse dinheiro para as escolas e essas escolas executariam. Então, o 12º, né, eu não posso falar, né, pelos outros poderes, mas pela Assembleia, parece que sempre tem uma sobra no final do ano. E se o congelamento, isso aí vai ajudar o governo do Estado, eu sou a favor, nós temos que tirar da própria carne também. Né? Não é querer, porque vem esse valor aqui, está previsto em lei, é tantos por cento em cima do orçamento, eu vou querer ter esse valor aqui para mim. Então, nós temos que criar, né, Edivaldo, outras alternativas. Não, se for para congelar, isso aí vai ajudar o Estado, eu sou de acordo, temos que cortar a própria carne. Ah não, se quiser, se vem o 12º cheio, tudo bem, vai sobrar dinheiro, que se faça um fundo, como eu estou dando Que não fique nos cofres da Assembleia, isso você quer dizer. Seja direcionado. Sabe o que acontece? Para a saúde e educação. Eu vou te falar uma coisa. Eu, na Câmara Municipal, não sei se você lembra quando criaram a ajuda de custo, quando diminuíram uma ação judicial, a verba indenizatória, diminuíram o valor e o vereador ia ter uma perca de mais ou menos R$7 mil por mês. Não sei se vocês lembram. Lembro. Então, criaram uma ajuda de custo, que é a mesma natureza jurídica da verba indenizatória. Eu falei assim, opa, vocês, tacitamente, vocês estão, né, simplesmente... Burlando a justiça. Não só burlando, mas revogando de forma tácita uma lei anterior, que é a lei da verba indenizatória. Então, vocês estão deixando para lá a verba indenizatória para aplicar só essa ajuda de custo. E eu fui uma das pessoas que recusei a receber esse valor, assim como as últimas aí também foram recusadas. Eu não recebi. Né? E para onde foi esse dinheiro? Não sei. Você também não sabe. Ninguém sabe. Então é isso que eu não quero. Então, se eu não quiser dispor de uma coisa que eu tenho direito, que vai me dar autonomia... Mas determinar para onde vai aquilo que você não quer. Exatamente. Eu quero direcionar para tal instituição. Pronto. Exatamente, isso que eu queria. Por isso que a criação de um fundo gerido pela mesa diretora da Assembleia Legislativa. Um fundo parlamentar de amparo à educação. Te agradecendo muito pela vinda, pela honra que nos deu, deputado Faisal. Vou te poupar da última pergunta, porque nós não temos mais tempo, que seria a mesa diretora. Vou te deixar para uma outra oportunidade e te observar a partir de 1º de fevereiro. Então tá, muito obrigado mais uma vez, foi uma honra tê-lo aqui. Esses 2 primeiros anos vão ser para aprender, né, que a mesa diretora não vai acabar nesses 2 primeiros. Né? Nós temos ainda mais 2 pela frente e com certeza esses novos, eu acredito que vão ter experiência suficiente para daqui a 2 anos estar à frente da Assembleia fazendo um bom trabalho. Algo natural. Então já senti o seu voto. Entendeu? Já deu para pressentir mas seu voto. Mas não tem chapa ainda. Não tem, mas tem a experiência que você está citando aqui. Eu já vi que você é um novo na Assembleia, mas que prima pela experiência dos antigos. Então vamos aguardar. Deu para sentir o teu voto. Obrigado, gente, e até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.